Olá, bem-vindos aos Perspectivas Internacionais. Esse é um programa de entrevistas que nasce da parceria dos cursos de Jornalismo e Relações Internacionais da SPM São Paulo. Eu sou Cristina Cesso, aluna de RI, e para realizar a entrevista de hoje temos no estúdio meu parceiro Vitor Quadrado, representando o jornalismo Nina von Sosten e a professora Cristiane Trindade de RI. Aqui está em pauta esse mundo complexo e interligado de negócios, política, economia e pessoas. Professores e alunos entrevistam os mais diversos nomes das relações internacionais. No programa de hoje, vamos falar sobre como forças totalitárias que ameaçam a democracia impactam o mundo empresarial. Nosso convidado é ex-aluno e recém-formado em Relações Internacionais na SPM. É especialista em riscos de investimento e compliance, atuando com análise de risco político nos negócios. Amit Blanche, obrigado pela presença. Muito obrigado por me receberem, é uma honra estar voltando aqui na SPM e estar com todos vocês. E agora roda a vinheta. Hoje, 70% da população mundial vive em áreas que estão consideradas como em retrocesso democrático, como a Hungria, a Polônia, próprio Brasil e os Estados Unidos, né? Como que você entende esse retrocesso? O que ele significa? A gente viu a fragilidade da democracia liberal nos últimos anos. A gente vê uma extrema, no espectro mais à direita, tomando poder em muitos países, querendo... com forças autoritárias, regular mídia, regular negócios, burocratizar a situação econômica desses países e, querendo ou não, a situação de risco e alarmante para a democracia no mundo todo. A gente vê muito uma ligação com as redes sociais desse movimento, a direita sabendo utilizar o âmbito tecnológico, a extrema-direita sabendo utilizar esse âmbito tecnológico e de mídias sociais via fake news e via manipulação de dados, de mídia e sabendo chamar a população a esse entorno. Então, de fato, é um risco super complexo e super envolvente no ambiente de negócios em todo o mundo, em toda a sociedade no geral. Interessante. A quem interessa esse retrocesso, então? A gente vê muitas forças políticas, né? Então, a gente não pode falar que interessa ao todo, porque a gente vê que grandes conglomerados estão sendo afetados, em todo o ambiente de negócios é afetado, então a gente vê que são pequenos grupos que acabam sendo os grandes beneficiados desse movimento que está acontecendo. Em geral, esses grupos eles são formados por que tipo de setores das sociedades? Eu acho que varia muito de país para país, né? A gente vê no caso dos Estados Unidos, muito mais voltado a um grupo de mídia, um grupo de, como foi o Donald Trump, no Brasil a gente vê que são diversos setores sendo privilegiados nesse decaimento na fragilidade da nossa democracia, né? Então a gente vê um polo militar muito, muito forte. Então, acho que não dá para categorizar um grupo em si específico e são movimentos que são bem abrangentes, mas sempre formado por pequenas pessoas e sempre formado para diminuir a liberdade tanto social como política do país. O Índice do Estado Global da Democracia apresentou que as taxas de repressão nos regimes autoritários aumentou. E aí eu queria saber como esses índices são mensurados. Quando a gente vê referente à repressão, a gente sempre olha muito liberdade de mídia. Então, a gente vê aumento de regulamentação, aumento de burocracia, aumento de manipulação de dados. Então, a gente consegue muito ver isso como a forma que o Estado está regulando a sociedade como um todo. Acho que essa é a melhor forma de
de conseguir metrificar as perdas, né? essas perdas. Então, quando você vê o Estado querendo regular, o Estado manipulando dados, o Estado querendo ceder a informação para a população, eu acho que esse é o principal tópico que a gente vê que a gente está entrando num caminho meio sem volta a curto prazo. Amit, pelo que a gente levantou, 91% do empresariado, mesmo reconhecendo a existência de alguns problemas, acha a democracia preferível a qualquer outra forma de governo. Você pensa que a democracia precisa desse apoio do empresariado para a sua manutenção ou é o ambiente de negócios que precisa de estabilidade democrática para poder prosperar? O ambiente de negócios com certeza precisa de estabilidade democrática para poder prosperar. Eu acho que o ambiente de negócios está totalmente ligado à credibilidade que o Estado passa para investidores externos, para qualquer coisa referente à captação de recursos, é necessário credibilidade. E o ambiente democrático passa essa credibilidade porque o ambiente democrático passa liberdade e passa confiabilidade para fora. Então, com certeza, o ambiente de negócios necessita do Estado democrático para prosperar. A gente vê que em ambientes não democráticos ou em ambientes com democracias frágeis, o ambiente de negócios é o primeiro ambiente a ser afetado. Porque é difícil você conseguir recursos quando você não consegue ter credibilidade externa. E eu acho que isso tanto para Estado como o governo, como também para qualquer empresa que precisa de fazer suas captações e fazer seus recursos e tomar seus recursos, né? Tomar empréstimos, dívidas. Sim. Ou conseguir investidores. Amit, você estava comentando agora dos fundos de investimento e para a gente é super importante assim, pensar que esses fundos de investimento nem sempre tomam cuidado, digamos assim, para saber onde os seus recursos estão sendo aplicados. Existem cuidados que podem ser feitos para os fundos de investimento não, por exemplo, não estarem financiando movimentos e grupos terroristas ou grupos relacionados a essas perdas democráticas que você menciona? Sim, com certeza. Tem formas, toda instituição financeira no Brasil, por exemplo, precisa ter uma política de PLD, de prevenção à lavagem de dinheiro. É possível, via alguns sites, você verificar países que têm sanções, então, que têm problemas com financiamento de terrorismo, que têm organizações terroristas. Você consegue ter listas restritivas para ver se essas pessoas se enquadram nesses tipos de grupos e ver se você está apoiando ou subsidiando alguma organização que é internacionalmente reconhecida por práticas ilícitas. E esse é um cuidado que toda instituição, tanto financeira ou não, deveria ter. E é super importante. E eu acho muito que com o movimento de ambiental, social, governança, ASG ou ESG, como preferirem, é uma prática que vem se tornando mais comum no mundo corporativo brasileiro, onde eu estou atuando, mas eu acredito que internacionalmente também, e que cada vez é necessário ser mais restritivo em relação a esses aspectos, tanto de social como também de governança. Então, a gente está falando de uma realidade que está implementada. Hoje, os fundos de investimento utilizam esses critérios cotidianamente. Cotidianamente, hoje tanto para fundos de investimento como para bancos, qualquer empréstimo hoje em sua grande maioria, é utilizado essas listas restritivas que pegam dados de bases internacionais, né, para verificar qualquer tipo de problema referente a ceder esse capital para esse tipo de organização ou para esse tipo de estados que possuem sanções diplomáticas. Então, isso também é um aspecto importante quando a gente está falando de democracia, porque quando a gente perde a nossa democracia, a gente perde isso em âmbito global, a gente acaba ficando cercado cerceado de conseguir recursos ou captações. Nós, brasileiros, a gente escuta com muita frequência sobre corrupção, sobre lavagem de dinheiro. Como que você acha que isso afeta o mundo dos negócios? Esses dois problemas. Principalmente na relação público-privada. Eu acho que quando você tem um Estado internamente corrupto, você acaba tendo que afetar os seus procedimentos para conseguir fazer negócios nesse ambiente, o que é muito mais complexo, o que é muito mais burocrático,
e sem liberdade. Então, você não pode focar no seu business, no seu negócio, e você tem que entrar em outros aspectos que moralmente são ilícitos e acaba tirando todo o procedimento interno de sua governança, de sua empresa. Bom, Amit, a gente sabe que com o retrocesso da democracia, o jornalismo acaba sendo cerceado, né? Então, a censura, a liberdade de imprensa e outras formas de reprimirem a atividade jornalística acontecem com esse retrocesso. Então, eu queria saber como as empresas de comunicação se posicionam dentro desses regimes que cerceiam a comunicação. Quando a gente olha para países onde a gente vê que não há democracia, a gente vê que não há... os grupos de comunicação são verdadeiros heróis, né? Que são os jornalistas independentes, livres, são super ameaçados, são perseguidos. Então, eu acho que, principalmente para o âmbito da comunicação, a democracia é essencialmente importante. Eu acho que é o principal pilar que a gente vê que o ambiente democrático está sendo fragilizado quando as instituições de comunicação são afetadas ou não podem efetuar seu trabalho livremente. E eu acho que esse é o principal pilar de uma democracia livre, de uma democracia liberal. São as empresas de comunicação, ter um jornalismo livre, são ter jornalistas independentes. Aproveitando que a gente está falando de censura e as empresas, como as empresas privadas enxergam a censura? Com mais olhos, né? Porque acho que qualquer ambiente privado, você tem que ter menos burocracia, mais liberdade, ter dados confiáveis. Então, quando você perde a democracia, você perde a confiança nesses dados, a credibilidade, você acaba afetando o risco de imagem da sua nação, do seu estado, e, querendo ou não, isso implica também no risco de imagem para a sua corporação. Eles veem isso como um problema, então? Totalmente problemático. Como que isso tem acontecido agora no contexto da guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Porque a gente está vendo também ali uma questão ligada aos investidores, né? E essa fuga de capitais, não sei se a gente pode chamar assim, por ocasião, né? Algumas empresas saíram da Rússia, estão num processo de desinvestimento ali na região. Isso tem a ver com essa discussão que você está trazendo? Com certeza. A gente vê que a Rússia tem várias sanções contra a Rússia pela comunidade, pela União Europeia, pelos Estados Unidos. A gente vê grandes magnatas russos trocando de sua nacionalidade para diminuir o impacto em seus negócios. Então, a gente vê essa fuga de capitais sendo presente por conta das ações que o governo russo está tomando, que também não é uma nação democrática, com a democracia liberal estancada ali. Então, a gente vê essa fuga de capital, essa mudança de nacionalidade de grandes nomes, de grandes empresários e esse impacto no mundo corporativo russo. A gente viu o McDonald's saindo da Rússia, viu outras grandes corporações, viu a mudança de sede de muitas empresas russas para outros estados. Então, isso é o melhor exemplo de como impacta, né? De como impacta esse ambiente corporativo interno. Muito bem. Você acha que o regime militar no Brasil deixou um legado negativo para o ambiente de negócios brasileiro? Eu acredito que eu não tenho total conhecimento sobre o assunto, nunca estudei mais a fundo, mas com certeza o regime militar do Brasil deixou impactos negativos, eu acho que em todos os ambientes que a gente consiga analisar. E também centralizou o poder e a forma como se faz negócios do Brasil. Então, com certeza teve certo impacto negativo para o ambiente corporativo, sim. E no Brasil de hoje, como é a percepção dos investidores? O Brasil é considerado um país emergente, então a percepção dos investidores externos sempre é vista, sempre para o Brasil é considerado com um risco maior. Eu verifico que ainda não foi considerado o Brasil em si por esses investidores como uma democracia em fragilidade, uma democracia com um alto impacto de colapso em relação ao governo atual. A gente vê que há algumas críticas, a gente vê que há essa ameaça com
as propostas, por exemplo, já citadas pelo nosso presidente de alteração no STF, e tantas outras comentários infelizes que já foram realizados, só que a gente ainda não percebeu uma fuga de capital ou uma mudança na relação investidor com os ativos brasileiros e o Brasil em si. Mas com certeza, com a piora, com a fragilidade, com a instabilidade política, afeta o ambiente doméstico e afeta esses recursos estrangeiros vindo para o Brasil. Eu acho que muita parte dessa fuga de capital ainda não ter ocorrido também decorre da fragilidade de outros países emergentes. Então, quando o Brasil é comparado a esses outros estados, o ambiente político interno, o ambiente corporativo, os ativos que o Brasil possui, então ele ainda é considerado com um risco um pouco abaixo desses demais, e por isso que não houve essa migração de investimento para outras nações. Bom, muito bem. Hoje a nossa discussão refletiu a complexidade do território das relações internacionais. Obrigada, Mitch, pelo seu olhar e pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado a todos por me receberem. Bom, se você quer sugerir um tema, nossas redes estão abertas. Vá ao Facebook da Agência de Jornalismo e deixe sua mensagem. Até mais um Perspectivas Internacionais.